paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz hoje. Estou muito feliz porque a minha filha casou ontem. Eu sei que o diabo ele fez de tudo que estava ao alcance dele para atrapalhar esse casamento ser realizado do jeito que ela queria, do jeito que ela sonhava e do jeito que ela pediu a Deus. Mas a Bíblia diz que aquilo que o Senhor determinou, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar. É por isso, irmãos, que eu falo para ela, eu tenho tanta fé. Deus nunca nos deixou na mão, nunca nos decepcionou, nunca. E se alguma coisa, muitas das vezes, não acontece como eu planejo, eu não entendo que Deus me abandonou, eu não entendo que Deus esqueceu de mim. Eu entendo que não é da vontade dEle, não é permissão dEle, e Ele sabe o melhor para mim. E eu sou grata a Deus por tudo. Sou grata a Deus, irmãos, pela vida do João e da Thalita, pelo casamento dos dois. Amo demais o João. E eu agradecendo ao Senhor essa madrugada, eu disse: Senhor, eu não sou merecedora. Do Senhor me dar os meus filhos. Eu não sou merecedora, irmãos. Quantas mães, quantos pais estão vendo seus filhos na prostituição, nas drogas? Quantas mães estão presenciando suas filhas engravidar e muitas das vezes nem sabe quem é o pai? Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Eu não sou merecedora, irmãos, dessa bênção, dessa graça. Eu não sou merecedora. Como eu agradeço a Deus por Ele ter colocado esse rapaz na vida da Thalita. Como eu agradeço a Deus todas as vezes que eu olho para Ele, que eu vejo como Ele trata ela, como eu agradeço ao Senhor. Estou muito feliz hoje. Amém? Estou muito feliz também com o que o Senhor tem feito, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. No momento que os varões louvavam, o Espírito de Deus, Ele me deu uma palavra. E eu subi no altar e falei ao pastor que eu queria pregar hoje. Talvez essa palavra não seja para nenhum de vocês, seja só para mim. Mas eu quero expressar aquilo que o Espírito de Deus falou comigo. Amém? 5, capítulo 5, 2 Reis, versículo 1 em diante, diz assim: Naamã, comandante do exército rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da sua mulher, de Naamã. E disse ela à sua senhora: esse microfone está falhando, tem outro melhor? Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou
ou a jovem que é da terra de Israel? Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 10 agora. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignado, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé em minha frente, invocaria o nome do seu Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Só até aí. A Bíblia vai nos contar a história de um homem, irmãos, que aqui relata que ele era leproso. Ele tinha uma enfermidade na carne. Nesta época, a lepra ela era considerada uma doença imunda. Ainda é considerada uma doença contagiosa. Mas naquela época, um leproso era muito pior. Um leproso nessa época aqui, ele não poderia ter contatos com ninguém. Ele não poderia ter contatos com a sua família. O leproso ele tinha que ser excluído. E muitas das vezes, o leproso ele teria que habitar fora da cidade em que sua família habitava. Ele não poderia habitar junto com toda a população. Ele tinha que ficar afastado. E quando alguém se aproximava dele nesta época, ele mesmo teria que gritar: leproso, leproso. As pessoas era que escolhia se queria se chegar até ele ou não. Porque a lepra ela era considerada uma doença sem cura. Não tinha cura para a lepra. Hoje, diante da medicina ter avançado, a sabedoria humana avançou, como a própria palavra nos fala, nos relata, tem cura hoje para a lepra. Nesta época não tinha. Nesta época era só misericórdia do Senhor. Naamã, um chefe de guerra, um homem de autoridade máxima sobre uma nação, abaixo do rei. Naamã mandava. Ele era chefe de uma tropa de guerra. Ele era guerreiro. A Bíblia diz que Naamã era um homem muito poderoso, respeitado aonde chegava, bem visto por todos onde chegava. Poucos conheciam a lepra de Naamã. Só conhecia a lepra de Naamã quem era muito próximo a Naamã. Porque a Bíblia vai nos mostrar que Naamã ele vestia de uma armadura. Ele se vestia todo. Praticamente só ficava o rosto de fora. Por que Naamã se vestia desse jeito? Talvez para não perder o seu pedestral de respeito. Talvez se as pessoas soubessem, ouvissem que Naamã, ele era na carne viva, quem queria ir para a guerra com um homem desse? Quem iria acreditar num homem desse? Quem iria respeitar um homem desse? Aleluia, Jesus. O exército da Síria, não existiria exército
não liderado por Naamã. Não teria um homem que quisesse arriscar sua vida, sua saúde, sua família para estar numa tropa onde o seu líder era um doente, contagioso, leproso. Então Naamã, ele se vestia todo e sobre aquela roupa ele ainda colocava a sua armadura para esconder a sua enfermidade, para esconder a sua doença. E a Bíblia diz que a tropa da Síria, ela foi e levou alguns cativos de Israel. Aquela menina que não tem nome, ela foi levada como escrava para a casa desse general. Servir como escrava para sua senhora, para sua esposa. E mesmo ela, estando sendo escravizada, longe da sua família, da sua nação, do seu Deus, ela estava numa nação pagã, onde não cultuava o único Deus verdadeiro. Ela estava numa nação pagã. O que ela escutava falar naquela nação da Síria não era que o Deus que tirou o povo do Egito era Deus único e verdadeiro, não. Aquela menina ouvia falar de outros deuses e outras imagens, mas ela não se corrompeu. Essa menina, ela não pensou, talvez o Deus daqui seja mais poderoso do que o Deus de lá. Apesar dela ser escrava, ela sabia o que ela servia, ela sabia a quem ela servia. Apesar dela estar longe da sua casa, da sua família, apesar dela estar longe dos seus familiares, do seu Deus lá, da adoração, ela tinha ele dentro dela. Ela estava longe da sua pátria, mas ela disse: se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus. Aleluia. Ele seria curado. Se esse meu Senhor, teu marido, se ele fosse lá sobre Israel, ele não iria voltar de qualquer jeito. Aquela menina tinha tanta certeza do que ela estava dizendo, que Deus, mesmo ela sem nome, Deus honrou o que ela falou. Deus honrou. Mesmo ela não tendo nome, mesmo ela não sendo reconhecida, mesmo ela não sendo... A Bíblia não relata nem o nome dessa menina escrava. Mas Deus honrou o que saiu da boca dela. Se o meu Senhor fosse lá e estivesse diante do homem de Deus que habita lá, ele seria restaurado da sua lepra. Glória a Deus. Quem sabe quando Naamã chegava em casa, que tirava aquela roupa, a menina olhava assim de canto e dizia: meu Deus, o que é isso? Mas ele com a armadura é tão forte. Ele com a armadura parece tão grande, tão bonito, valente. A Bíblia diz que muitas guerras a Síria ganhou através de Naamã. Homem valente, homem poderoso. Poderoso. Ele poderia ser valente, irmãos. Ele poderia ser poderoso. Ele poderia ser perito em guerra. Ele poderia entender de arma. Ele poderia entender de qualquer coisa. Mas tinha uma coisa que Naamã não entendia, era sobre humildade. Aleluia. Ele não entendia sobre humildade. Com certeza sua senhora falou para ele. E ele foi até o seu rei. E contando ao seu rei, o rei disse: agora vou fazer uma carta e vou te enviar. Vai. Aonde
Aonde é? Em Israel. Vai. Mas esse mesmo general saqueou Israel dias antes, meses antes. Esse mesmo general que roubou, entrou, saqueou Israel, agora ele estava indo lá pedir. Pedir por algo que o seu orgulho não deixava ele ter por ele próprio. A sua cura. Pedir, se humilhar. Mas mesmo ele precisando, mesmo ele estando em posição, irmãos, o orgulho é um sentimento miserável. O orgulho é um sentimento mesquinho, enganador. O orgulho, ele é um sentimento ladrão. Ele rouba as nossas bênçãos que temos para receber de Deus. Porque Deus não visita orgulhoso. Deus não libera bênção para pessoas orgulhosas. O orgulho é um sentimento ladrão. Ele não deixa. E Naamã, ele era orgulhoso demais. A Bíblia diz que ele preparou tudo. Preparou veste festiva, ouro, prata. Isso é o primeiro sinal do orgulhoso. Você já fez alguma coisa para alguém? E alguém disse assim para você: ai, depois eu vou comprar um presente para lhe dar. É orgulho. Você já fez alguma coisa para alguém e logo após alguém disse: olha, depois eu vou te abençoar. Não, jamais eu vou ficar devendo. Não é assim? Orgulho. Olha, irmão, se alguém quiser me abençoar com qualquer coisa, achando que eu tenho uma obrigação, dever te devolver, devolvo não, eu devolvo minha oração. Me dê se quiser. Já se deparou com pessoas assim, irmã Cida? Da senhora aí com tanto amor, com aquele carinho todo, vai abençoar. Nossa, irmã Cida, que... aí depois eu vou comprar um negocinho para você também. É para não ficar devendo. Isso é uma tristeza. Aleluia. Não, eu tenho que comprar porque eu não posso ficar por baixo. Eu tenho que abençoar porque eu não posso ficar por baixo. Isso é uma tristeza, irmãos. Você querer estar sempre por cima? Você querer dar sempre o melhor? Não porque você pode, às vezes você nem pode. Mas você faz porque você quer mostrar que você não é menos do que a pessoa. Para com isso. Isso. Orgulho. A gente precisa se libertar, irmãos, de orgulho. Às vezes a gente deixa de receber bênção do Senhor. Bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos emocionais, espirituais, bênçãos conjugais, por causa de orgulho. No casamento, eu não vou pedir perdão. Foi ele quem me magoou. Ah, ela falou, eu não vou pedir perdão a ela. Aí fica, ele não vai pedir perdão. Ela não vai pedir perdão. E os dias vai passando. Dorme. No outro dia acorda como se não acontecesse nada. Fala com você como se nada aconteceu. Não consegue pedir um perdão, não consegue mostrar os seus erros. Não é o meu marido que tem que mostrar os meus erros. Sou eu que tenho que enxergar os meus erros. Não é a tua esposa que tem que mostrar os teus erros. É você que tem que enxergar
enxergar os teus erros. Aleluia. Não é o teu irmão que precisa dizer a você que para você precisa se arrepender. É você que precisa enxergar que você magoou. É você que precisa enxergar que você precisa pedir um perdão. Não é teu irmão que precisa dizer a você que você o ignorou, a ignorou. É você que precisa se retratar com Deus e dizer: Senhor, eu estou tratando alguém mal. É eu que tenho que enxergar as minhas falhas. É eu que tenho que enxergar as minhas imperfeições. Existem falhas, defeitos em mim, irmãos, que quem tem que tratar é Deus. Mas tem defeitos em mim que quem tem que tratar sou eu mesmo. Porque se eu não começar a tratar e retratar os meus defeitos, Deus não vai colocar a mão para me moldar. Existe certo tipo de barro que quando o oleiro vai mexer nele, o oleiro olha logo e fala: ih, esse barro vai dar muito trabalho. Eu vou molhar, eu vou deixar lá no canto e vou pegar um barro mais maleável, um barro melhor de se trabalhar. Até o oleiro, ele escolhe o barro. E o oleiro, quando ele olha e vê que o barro é gostoso de se trabalhar, ele prefere primeiro fazer aquele vaso com um barro melhor de se trabalhar do que com aquele barro difícil de se trabalhar. Você não está entendendo? É que Deus está querendo que você entenda que até Ele escolhe as melhores pessoas, as pessoas com o coração mais fácil de se trabalhar. Aquela que tem um coração mais difícil precisa ir para o leito. Precisa ir para uma cama. Precisa ir para um hospital. Porque a palavra não dá jeito. A revelação não dá jeito. A profecia não dá jeito mais. Aí ele fala assim: tá difícil, né? Tem nada não. Eu tenho um modo melhor de trabalhar em barro difícil. Eu nunca maltratei o meu marido dentro de casa. 25 anos vai fazer de casado, para a glória e honra do nome do Senhor. Ele nunca chegou em casa para dizer: filha, o almoço está pronto. E eu dizia a ele: não tem nada pronto. Filha, a janta está pronto. E eu dizia a ele: não tem nada pronto. 25 anos de casado, ele está aqui, ele pode me repreender se eu estiver mentindo todos os dias, a não ser quando o próprio Deus quis fechar a porta e faltava na mesa, porque ele queria que faltasse, mas tendo na geladeira, no armário. Nunca esse homem chegou no horário do almoço, da janta, para dizer assim: tem comida pronta? E eu dizia a ele: não tem. Eu poderia levar os meninos para médico, para escola. Eu poderia levar os meninos para qualquer canto, tomar vacina, o que fosse. Meio-dia em ponto, a comida dele estava pronta. E tem mais uma coisa, viu? Nunca comemos um longe do outro. Era na mesa. E quando não tinha mesa, pastora, que a senhora disse que não tinha mesa. Pois é, quando não tinha mesa, eu fazia uma rodelinha assim no chão. Rodeava Israel, Thalita pequenininho, eu e ele no chão. Era sentado, nossa mesa era no chão. Botava os pratinhos entre a gente no meio e a gente comia no chão. Mas era no chão, era um do lado do outro. Não comiam lá fora no quintal, não comiam, não. Era juntinho. Glória a Deus, aleluia. Mesa, comunhão. Nunca. Já magoei ele muito. Mas todas as vezes que eu magoei ele está aqui que ele pode me repreender se eu estiver mentindo. Todas as vezes que eu magoei ele, eu voltei, me retratei com ele e pedi perdão e disse: eu errei, me ajuda a mudar. Quantas vezes, irmãos, eu olhei para ele e disse: eu não consigo mudar. Eu tinha um hábito de gritar,
de jogar as coisas, e ele não gostava. E ele dizia: filha, quando você estiver nervosa, não joga as coisas que eu tenho raiva, não grita. E eu disse: então me ajuda, por favor. Ele, com a sabedoria, ele me ajudou. Eu consegui porque eu quis mudar. E ele me ajudou. Só que muitas das vezes, quando eu sou orgulhoso, eu sei que eu estou errado, mas eu não peço perdão. Eu sei que eu estou errado, mas eu não me retrato. Eu sei que eu estou errado, mas eu não volto. Imagina, eu ir atrás, pedir perdão, mas a Bíblia diz assim: se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. Vai até ele. Olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é se você tiver alguma coisa contra ele, é se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai até ele e pede perdão a ele. Não é interessante, irmãos? Ah, que palavra linda, né? Mas você não aceita. Você não aceita? É bonita essa palavra, é forte, mas você não aceita. Você não aceita porque você é orgulhoso. Porque a primeira coisa que vem no teu coração é: eu tenho que ir, eu não vou. Porque eu vou se é ele que desfaz de mim. Eu tenho que dar atenção porque eu tenho que dar atenção se é ele que não me dá atenção. Mas a Bíblia me ensina de forma diferente das minhas atitudes. E se a Bíblia me ensina de forma diferente das minhas atitudes, dos dois ou eu estou errada ou a Bíblia está errada. Ou você está errado ou a Bíblia está errada. E deixa eu te lembrar uma coisa: essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Ela não é errada. Ela não erra. Quando o papai escreveu essa palavra aqui, mandou o escritor escrever, ele sabia que na nossa época ia ter tanta gente orgulhosa, ia ter tanta gente dizendo assim: só peço se pedir, só vou se vir, só faço se fazer. Por quê? Sou eu toda vez que tenho que ir. O discípulo perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus disse assim: olha, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. É Jesus dizendo assim: olha, quantas vezes alguém errar com você, perdoe. E se te chamar para andar uma milha, ande 2. É Jesus dizendo assim: olha, você tem que entender. Abre mão do que tem dentro de você. Sabe o que é que tem dentro da gente, irmão? Podridão, orgulho. Sabe por que quando o nosso espírito sai com 24 horas, o cadáver está fedendo? É para ele você entender que dentro da gente não tem nada que preste, a não ser o que ele deu, que foi um sopro de vida. O espírito dele que... Porque nem a minha alma, nem a tua é boa. A minha carne é a pior que tem. Você pode ser bonita de corpo, você pode ter o cabelo lindo, você pode não precisar de progressiva, pode ter beleza natural, pode. Você pode ser muito bonita por fora, pode. Mas você é podre por dentro. Você acha que essa cura que Deus queria que Naamã encontrasse era aquela lepra que estava por fora? Não. Glória a Deus. Não. Deus. Eu te garanto que não. O que o Senhor queria era que aquela menina falasse do amor dele dentro daquela casa. O que o Senhor queria era que aquela menina falasse que havia um Deus em Israel. O que Deus queria é que aquela menina fosse canal dele dentro da casa de Naamã. E ela foi. Tudo que Deus queria. Quem sabe esta menina estava brincando nas ruas de Israel.
altura. Ele era tão orgulhoso, ele não era diferente do que eu sou e do que você é. Ah, quantas vezes, quantas e quantas vezes, irmãos, eu errei muito. Quem não erra? Você pode errar, filhinho. Você pode errar, filhinha. Você só não pode permanecer no erro. Você pode sentir raiva também de alguma atitude de alguém? Pode. Você pode ficar magoado? Pode. Eu ainda fico. Só que quando alguém faz alguma coisa que me magoa, que me entristece, ao contrário de muita gente, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com Deus. Eu não deixo descer no meu coração. Há uma diferença. Mas para hoje eu agi desse jeito um dia, lá em cima de um leito. Sabe? Eu era uma pessoa, irmão, orgulhosa. Eu casei com meu esposo. Casei com 21 anos. Sempre fui uma menina sorridente. Muito sorridente. Alegre. Morei 5 casas antes da casa da mãe dele. Quando eu casei com meu esposo, só para você entender, eu tenho muito tempo hoje. Eu engravidei logo do meu Israel. A minha sogra, quer conhecer minha sogra? Minha cunhada. Quer conhecer minha sogra? Minha cunhada. Cadê Léa? Léa não veio hoje, não foi? Léa faltou. Quer conhecer minha sogra? Minha cunhada. Do mesmo jeito. 5 casas antes dela, aluguei para mim e pro meu marido, recém-casado, novo. Ela pegava uma vasilhinha de margarina pequena, ela botava uma posta de peixe com molho dentro. E ela ia, pegava aquela vasilhinha e chegava lá assim mesmo. Sérgio! Aí eu dizia, ele não tá não, dona Norma, tá trabalhando. Ah, olha minha filha, eu trouxe essa posta de peixe para ele almoçar. Você fez o que para almoçar? Aí já olhava para cima do meu fogão. Ela era difícil, irmãos. Mas Jesus amava ela. Mas eu não sabia que Jesus amava tudo. Se eu não guardo meus pecados, eu não guardo o teu. Você fez o quê para almoçar? Eu dizia, eu fiz frango. Que lá chama frango cozido, né? Frango de panela lá a gente chama frango cozido. Fiz frango cozido, dona Norma. Meu filho prefere peixe. Trouxe só para ele. E ia embora. Pegava o peixe, colocava em cima da mesa. Aí quando ele chegava, o almoço estava pronto, eu botava na mesa. Aí eu dizia, viu? Sua mãe trouxe esse peixe aí para você. Nossa, eu amo peixe. Ele nunca comeu muito. Então ele comia o peixe dela e ele não comia o meu frango. Ai, irmão. Para uma esposa recém-casada, isso é a morte. Para uma esposa recém-casada, isso é a morte. Thalita ainda vai saber, está na casa da mãe ainda, deixa ele para casa dela. Se bem que a sogra dela não mora de pé, mas também a sogra dela é uma bênção. Mas quem é recém-casada, Joyce? É a morte ou não é? É a morte. Quem tem mais aqui recém-casada? Ah, mas eu queria que todos vocês passaram por isso. Passaram. Você não vai comer meu frango? Não, tô cheio. Tá bom. Eu almoçava, ele comia o
peixe dele, guardava as panelas na geladeira. À noite, miserável, ia de novo. Ela sabia que ele estava em casa. Sérgio! Sérgio! Oi, mãe, tô aqui. Oi, irmão. Diga numa voz que me dava ódio. É, mãe. Eu sei. Olha, meu filho, você já jantou? Ele não. Eu trouxe xixi de bofe pra você, meu filho. Ele amava. Nossa, mãe, eu vou comer com farinha. Ele, come, filho. Come agora pra eu ver. Come. Bota um pouquinho de pimenta. Comi o xixi de bofe todo com farinha. A farinha enche. Quando eu ia jantar, bom, bora jantar. Eu não tô com fome, não. Eu comi aquele xixi. Comia meu frango sozinha. No outro dia, a mesma coisa. Aguentei isso 2 meses, irmão. 2 meses. Eu não era crente. Eu era crente, mas eu não era convertida. Eu frequentava a igreja, mas eu não era liberta. Tem alguém se identificando? Eu não voltava aos cultos, mas eu não era liberta. Como assim, pastora? Quando você deixa o teu ódio, a tua raiva te dominar, você não é liberto. Você tem que identificar que o teu inimigo não é a tua sogra, não é o teu sogro, não é a tua cunhada, não é o teu cunhado, não é o teu irmão, não, o teu inimigo, a Bíblia diz que é Satanás e toda potestade. Se você ainda não soube identificar aqui, você precisa ter um encontro com Jesus. Amém? Amém. Diga num ódio da gorda. Com 2 meses eu aguentei. Com 2 meses ela chegou um dia lá em casa. Dia de domingo ele estava trabalhando. Sérgio! Era tudo mundão. Eu disse, ele está trabalhando, dona Norma. 11 horas da manhã, irmão. Está trabalhando. Só que ele chegava no meio-dia. E a bexigueta sabia. Ele está trabalhando, dona Norma. Ele. Eu olhei assim, eu disse, foi. Aí eu abri na frente dela. Quando eu abri, só tinha uma aposta. Se a senhora só trouxe uma aposta? Eu só tenho um filho. Aqui, né? Dos outros tá em casa. Eu não trouxe pra você, minha filha, porque não deu. Eu fiz pouco peixe. Nesse dia, irmão, eu tava com um cão. Eu olhei pro peixe, olhei pra ela. Peguei a vasilha de peixe, botei o pé na minha lixeira e pum! Lixo! Como assim você jogou o peixe do meu filho? Eu digo, não. A partir de hoje, se a senhora quiser que seu filho coma peixe, traga 2 postas, uma para mim e uma para ele. Porque a Bíblia diz que depois que casou, os 2 eram uma só carne. Quer que ele coma peixe? Traga um para mim também. Eu não vou trazer peixe para você. Então vai se danar. Foi assim ou não foi, meu filho? Ele chegou, estava briga. O que é isso? Eu digo, ela trouxe uma posta de peixe só de novo. E eu estou por aqui com ela. Toda vez ela só traz uma para você. Ele disse, minha filha, calma. Aí ela também não era boa, não era melhor do que eu. Aí ela começou também. Essa miserável também jogou meu peixe, meu filho, que eu trouxe para você. Ele estava no meio, irmão, entre a cruz e a espada. E deixar ao homem, seu pai, sua mãe. Ele estava entre as duas. Amava a esposa e amava a mãe. E agora? E agora? Ela começou a chorar. E eu comecei a dizer a ele, isso é lágrima de crocodilo. E ela aí, você é uma cobra. E eu dizia, a cobra é a senhora. Orgulho, eu era orgulhosa demais. Não tinha Deus. Não fazia a mínima questão de ter Deus. Achava que ter Deus é apenas ir na igreja, escutar um culto maravilhoso, me arrepiar. É assim ou não é? Naamã
gente está acostumado a querer pagar. No domingo não falta o culto, Senhor, eu estou pagando. Na quinta não falta o culto, Senhor, eu estou pagando. Observe, você começa a faltar o culto, quando as coisas começam a dar ruim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, nossa, eu estou negligente na obra. Você acha que só porque você vai no culto você está pagando a Deus. A gente é muito orgulhoso. Você vir no culto, você não está pagando nada não. Se você quiser oferecer o teu culto ao Senhor, você não é obrigado a vir não, nem na quinta, nem na terça, nem no domingo. Você não está pagando nada a Ele. Nada você está pagando para Ele. Naamã sabia, ele sabia que ele ia ser curado, mas ele queria pagar. É diferente de mim e de você em quê? Tudo a gente quer pagar. Senhor, já dei meu Deus, mas minha obrigação já fiz. Se tu fizesse tua obrigação que nada, rapaz. Aleluia. Orgulhosa, eu, muito orgulhosa. Israel nasceu. Eu disse, no meu filho ela não pega. Olha, irmão, enquanto existem essas picuinhas dentro das famílias, dentro das casas, dentro da igreja, Deus não opera nem lá nem cá. Tem que acabar com picuinha. Nasceu Israel. Sofri tanto. Meu Deus, eu sofri tanto. Pra quê? Pra nada. Porque as bênçãos de Deus só começaram a chegar na minha vida quando eu rasguei a minha alma e arranquei de dentro o meu orgulho. Quando eu aprendi que não é o meu irmão que é errado, sou eu. Não é meu irmão que tem que pedir perdão, sou eu. Não é meu irmão que tem que mudar, sou eu. Eu sofri tanto até aprender isso. Meu Israel nasceu e quando meu Israel nasceu, eu olhei para a cara dele e disse, no meu filho, a sua mãe não pega. Ô irmão, se tu soubesse como é difícil para um marido ou para uma esposa, quando o cônjuge, ele começa a se colocar contra, é tão difícil para quem está no meio da guerra. É devastador. É devastador. Ah, porque a sua irmã me falou isso. Porque seu irmão... Ô, irmão, é devastador. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Pastora, a senhora está pregando, só está desabafando todo. Eu estou ensinando. Eu estou entregando aquilo que papai me deu ali. Eu estava sentada com os vários louvores e o papai me deu essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Pastora, eu não creio, o problema é seu. Meu compromisso não é com você, eu já disse. Meu compromisso é com Deus. Se Ele me deu, eu falo do jeito que Ele me mandou entregar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje eu entrego tudo, ainda tenho. Olha, coisa linda. 27 minutos. O relógio hoje não quer andar. Aleluia. Passei 2 meses na casa do meu irmão, sem necessidade. Passei 2 meses na casa do meu irmão. Sabe para quê, irmão? Para minha sogra não pegar no meu filho. Eu era ruim. Você está se identificando? Você também é ruim. Eu era miserável. Você também é. Mas ia para o culto. Eu não perdi o culto. Perdia? Não gostava de perder. 2 meses passei na casa do meu irmão de propósito. Para mim, família era ali, a minha. A mãe dele 2 meses, ô meu filho, e aí? Nasceu, como é que ele é? A cara de quem? Ô irmão, primeiro neto, irmão. Quando eu lembro isso, dava dor no meu coração. Porque eu sei que hoje o Senhor tirou o orgulho que habitava dentro de mim. Ô irmão, como é difícil.
chegava lá porque ele ia trabalhar e quando ele voltava ele dizia assim, minha mãe queria ver Israel. A minha cunhada gritava de lá, aqui não, viu, Mário, não traga ela aqui não. Para ele que é filho, irmão. Ele era filho. Oh, irmão, se eu pudesse mudar tanta coisa, de errado que eu fiz, e tanta coisa que eu fiz ele sofrer. Ai, irmão, talvez essa palavra não sirva para você, mas ela serve para mim. Ah, se eu pudesse mudar a forma que eu tratei minha sogra quando eu me casei. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Hoje eu compreendo que ela só queria um abraço meu. Hoje eu só queria. Hoje eu entendo, mas hoje é tarde. Ela não está mais entre a gente. Acordei tarde. Me libertei do orgulho, me libertei, mas existe essa dor dentro de mim. A dor de saber que fiz errado. Como é difícil! Quantas vezes ele chegava lá 2 meses, eu fiquei na casa dos meus irmãos. Sexta-feira à noite, era lanche, meu irmão comprava pizza, estava todo mundo lá, eu dizia, amor, vem pra cá. E muitas vezes ele preferia ficar em casa só, e eu não entendia por quê. É porque ele queria ficar pelo menos próximo dela. E ele disse a mim depois de muito tempo, ele disse, todo dia ela ia lá, filho, e aí, quando é que o neném vai vir? Eu queria tanto ver ele. Mãe, calma. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu disse, eu não quero sua mãe aqui. Ai, não. E pra evitar briga, ele teve que ir lá falar pra ela, mãe, não vai lá, não quero. E ela chorou, porque ela disse, mas filho, eu queria ver meu neto. Filho, eu queria tanto ver meu neto. E ele disse, eu sei, mãe. Irmão, imagina o coração desse filho. Pensa. Hoje eu sinto. Hoje ele não sofre, mas eu sofro com o que eu fiz. Pensa para um filho. Pensa para um filho. Ele olhar, a mãe querer ver o neto, primeiro neto. E eu, por causa do meu orgulho, olha, irmão, sabe por que eu amo a Deus? Sabe por que quando ele fala prega, ainda que eu não tivesse estudado, eu prego a palavra dele? Porque tinha num Deus de misericórdia. Porque, se eu tivesse morrido nessa época, eu tinha ido para o inferno. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Se você morrer do jeito que você está, com esse orgulho dentro de você, você vai para o inferno. Acorda. Ele orava muito. Eu sei que foi oração. Quando um dia eu olhei para ele e disse, amor, ele oi. Eu disse, mora lá que eu vou levar o bebê para sua mãe ver. Senhor, eu sei que ele orou para Deus tocar no meu coração, para Deus trabalhar dentro de mim, para Deus tirar o orgulho, para Deus tirar tudo de mim que tinha dentro de mim. Eu sei que ele orou. Embora amor. Ele disse, tá bom. Arrumei o Israel, levei o irmão. Essa mulher beijava, essa mulher levantava, essa mulher apresentava a Deus. Essa mulher dizia, meu neto, meu primeiro neto, coisa linda de vovó. E ele lembra, eu chorei nesse dia. Eu me emocionei muito com o jeito. Eu passei 2 meses na casa do meu irmão nunca pegou meu Israel. Passei 2 meses na casa do meu irmão. Ninguém nunca levantou para cima e disse, Senhor, te apresenta essa criança. Ela não parava de apresentar a Deus, de dizer, Senhor, é teu, Senhor. Olha, Senhor, eu te consagro essa criança. Era tudo que ela queria. Ela era avó, ela tinha direito. E 2 meses eu tirei o direito dela. Por quê? Porque eu não era diferente de Naamã em nada. Em cima da cocada preta, achando que eu era toda, achando que eu estava sempre certa, achando que a dona da razão era eu. Era não, irmão. Você pode até querer continuar se enganando. Se papai está mandando eu pregar, é porque ele sabe. Quer se enganar, se engane. A Bíblia diz que ele era tão orgulhoso, que ele chegou diante do rei
entregou a carta e já queria ser curado. Eu quero a cura. O rei rasgou as vestes, chorou, gritou, esperneou. Sou lá Deus para curar ninguém. Eliseu ficou sabendo. Eliseu disse assim: não, Davi, meu rei, por que está chorando, desesperado? Não, Davi. Não, Davi, até aqui. E o rei mandou ele ir até o profeta. Chegou lá no profeta. Chegou na frente. Avisa que Naamã, o chefe, olha, está aqui em sua residência. Ele achava o quê? Que Eliseu ia botar um tapete vermelho. Ele achava que Eliseu ia levantar um exaltar. Ele achava que Eliseu ia bajular. É assim, irmão? Tem gente que é assim. A ficha não cai. Eliseu chegou, foi? Vai lá, servo. Vai lá. Diga a ele que dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele vai ser curado. Foi isso. Vai embora. Eu acho tão linda essa passagem. Eu me identifico com isso aqui. Aleluia, Jesus. Por um bom tempo eu tive essa lepra dentro de mim. Não preocupada, achando que a lepra era na carne. Deus queria, irmãos. Deus queria curar ele. Deus queria tirar o orgulho dele. Existem pessoas, mesmo sem servir ao Senhor, que o Senhor tem misericórdia. Ele ama, Ele escolhe. E Ele quer salvar. Era Naamã. Ele escolheu, ele olhou para Naamã, irmão. Pastor, o que é que ele viu em Naamã? Não sei, pergunta a ele. Mas alguma coisa de bom ele enxergou dentro de Naamã. Porque a cura que o pai aqui queria dar a Naamã não era na carne, não. Não era na carne. Peraí, pastora, mas ele foi curado da carne. A Bíblia não fala que ele foi curado do orgulho. Foi. Você vai ver aqui no versículo 10, quando Eliseu manda o servo falar com ele, ele começa, olha, eu pensei que o homem vinha até a mim, iria se prostrar diante de mim, iria levantar suas mãos sobre mim, tocar na minha enfermidade e repreender, mas ele mandou só um recado por um servo. Por um servo. Pois é. Por um servo. Para você ver que tu não vale nada. Por um servo. Para você ver que nós não somos nada, não valemos nada. O que valemos foi lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Mas eu e você só vale esse preço quando eu e você, glória a Deus, aleluia, se dá para Ele, abre mão desse orgulho. Se eu não me engano, algumas semanas atrás o Senhor falava justamente isso para Thalita, para minha filha. Você queria mudar naquela sala tudo que eu te dei, porque chegou alguém e te humilhou, irmão. Quem lembra quando Deus usou a minha pessoa para falar com ela? glória a Deus, Lembra? A igreja lembra, não lembra? No final do culto, essa menina sentou aqui neste batente do altar comigo. A nossa secretária estava presente, o nosso presbítero Tiago estava presente. E eles ouviram o que saiu da boca dela. E ela confessou. Eu disse: filha, por que você não falou tudo isso para mim? Ela disse: eu não queria fazer a senhora, preocupar a senhora, nem fazer a senhora sofrer. Tudo que a senhora, tudo que Deus falou pela sua boca aqui, a senhora não sabia de nada, mas foi exatamente tudo que aconteceu. A pessoa chegou no meu espaço, irmão. Ela disse que a pessoa chegou no espaço dela, olhava de lado e fazia: então, eu vou montar aqui, na primeira sala, o espaço. Não vai ser assim feito o seu. Eu vou montar algo bem profissional. Algo grande, lindo. Não vai ser essas coisinhas assim que você tem.
E ela não tinha dito para mim, ela angustiou a alma dela e queria mudar a parede, mudar a poltrona, mudar a mesa, botar até teto de vidro. Mas quem foi já na salinha da Thalita? Coisa linda. Só que de pouquinho em pouquinho, irmão, a gente permitiu que o orgulho entre. Eu disse, filha, que a salinha foi o Senhor que te deu. Muda não, se alegra. Glória a Deus, aleluia. Talvez você olhe para o casamento de alguém e fale, eu queria ter um casamento daquele. Foi Deus que deu o teu. Muda não. Muda não. Talvez alguém, Deus abriu uma porta de emprego e está olhando para o... Muda não. Fica onde Deus te colocou. A gente precisa, irmão, abrir mão de orgulho. A gente precisa abrir mão disso. Deus, Ele precisou me quebrar muito, irmãos. E Ele me quebrou. Eu fui embora para o estado de Pernambuco, morar lá. 1 ano depois de casada, fui embora para o estado de Pernambuco, porque eu queria levar o meu marido para longe da mãe dele. Eu queria levar ele para bem distante da mãe dele. Aí fui para o estado de Pernambuco, porque eu sabia que em Pernambuco ela não ia. E nunca foi mesmo. Eu errei. Mas você não precisa errar o tanto que eu errei, não. Sabe? Aquele que todos os dias ele lança na nossa cara os nossos erros. Pois é. Todos os dias ele me lembra das maldades. Isso é maldade, irmãos. Talvez alguém diga, não é porque você era recém-casada. Não, irmão. Não confunda recém-casamento com maldade, não. Recém-casamento é uma coisa, maldade é outra. Eu era ruim. Eu era orgulhosa. Eu era endemoniada. Porque isso não é a atuação do Espírito Santo, não. Isso é a atuação de demônio. E aí, fui morar em Pernambuco com ele. Sofri. Ai, irmãos. Foram 9 anos no estado de Pernambuco. Eu não me recordo de um ano que a gente teve bonança naquele lugar. Teve algum ano, meu bem? Dá para você entender? Eu morei 9 anos no estado de Pernambuco porque eu fui para lá. Ela errava. Errava. Ela errou tanto. E ela não quis abrir mão do orgulho dela. Eu era ruim, ela também era. Mas eu não estou aqui para falar dela, eu estou aqui para falar de mim. Eu não estou para falar dela, eu estou para falar de mim, das minhas atitudes. Agora, por causa da dureza do coração dela e do orgulho dela, que ela era muito orgulhosa, ela foi para o leito. E do leito, ela não saiu mais. E quando ela estava no leito, quem cuidou dela? Eu. Porque papai já tinha trabalhado no meu coração e tinha tirado o meu orgulho. Cuidei dela. E isso Satanás não pode lançar na minha mente, na minha cabeça, no meu coração. Eu cuidei dela como se fosse minha filha. Cuidei dela como se fosse um bebê. Dava comida na boca, dava banho, botava desodorante no braço dela, botava perfume, comprava perfume para ela porque eu achava dela cheirosa. Eu cuidava dela como se fosse uma filha que eu tivesse. Eu tenho orgulho disso. Cuidei da minha sogra como se fosse minha filha. Nos últimos dias dela, nos últimos dias que eu fiquei com ela para eu cuidar dela, eu cuidei. E eu cuidei muito bem cuidado. Glória a Deus por isso. Deus já tinha trabalhado no meu coração. Só que os 9 anos que eu morei no estado de Pernambuco, não teve um ano que foi assim, bênção, bonança. Deus me quebrou por tudo que eu fiz ela passar lá. O sofrimento que ela passou.
eu sofri 10 vezes mais. O sofrimento que eu permiti a minha sogra passar, irmãos, Deus fez eu passar 10 vezes pior. Orgulho faz a gente perder as bênçãos do Senhor. E muitas das vezes até a salvação. Peraí, pastora, e Naamã foi curado do orgulho? Foi. Eu lhe mostro na palavra de Deus. Porque Naamã aceitar mensagem através de um servo e obedecer, ele já quebrou o primeiro orgulho dele. Segundo orgulho de Naamã, ele desceu naquele rio, como ele mesmo falou, um rio sujo, um rio nojento, imundo, onde tinha outros rios mais limpos, bonitos. Ele desceu no rio que o profeta mandou. Ele obedeceu. Você entendeu? Se você obedecer, se você obedecer a palavra, se você obedecer, que você precisa se libertar do seu orgulho. Se você entender, Naamã entendeu que ele precisava obedecer. O profeta de Deus foi o servo, deixou de ser o servo, não importa, ele mandou, eu tenho que obedecer, né? Naamã entendeu e obedeceu. E quando ele obedeceu, a Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos no 7º. Ele foi curado. Ele foi curado. Glória a Deus. Por causa da sua obediência. A Bíblia vai falar mais para baixo, irmãos, que ele pediu ao profeta para ele levar um pouco daquela terra para a Síria. Porque ele queria, a partir daquele dia, adorar apenas esse Deus. Isso mostra que Naamã ele se libertou do seu orgulho. Ele não ficou só limpo da sua lepra, da sua carne, da sua enfermidade externa, não. Ele ficou interno também. Amém? Eu voltei para cuidar dela, irmãos. Voltei. E Deus sabe que eu nunca lancei no rosto dela nada do que eu fiz, nada do que ela fez. Cuidei dela muito bem. O diabo lança na minha cara. Você poderia ter feito diferente. Eu digo, eu sei. Eu disse, eu sei que eu poderia ter feito diferente. Mas eu não tinha um pastor, uma pastora que me ensinasse. É por isso, irmãos, que eu falo. Satanás tem tanta fúria com esse ministério. O diabo tem muita fúria, sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus manda eu falar, eu falo. E o nosso pastor, ele não é diferente. Ele prega, ele ensina aqui a vocês. Vocês erram se vocês quiserem. Vocês continuam na prática do erro se vocês optarem por isso. Mas eu já digo de antemão, vai perder a salvação. Orgulho rouba. Amém? Que Deus vos abençoe a todos. Em nome de Jesus.